Boa noite, Daniela. Boa Boa noite, noite, Débora. de Cosmic Power. Boa noite a todos. É sempre uma alegria, né? A gente se reunir aqui e muito bom, né? A gente se cumprimentar com um sorriso. Já vimos uns dando boa noite e a gente se olha aqui então. Tem alguém que está aqui a primeira vez? Quanto rostinho querido aqui, hein? E a gente podia ligar as câmeras para que a gente realmente esteja aqui totalmente presente, né? Se conectando para que a gente possa ver e ser visto também, né? Ok? Então, Letícia tá a primeira vez, Débora, ela escreveu. nós vamos fazer a nossa leitura hoje, né? Do livro Cosmic Power, na página 104. E a gente gostaria de saber quem gostaria de ler, né, Daniela? Acho que a gente precisa de umas 4 pessoas para ler, Débora, porque é um texto um pouquinho mais longo. É. Quem gostaria pode levantar a mão, se oferecer. Tanta gente bacana aqui para ser o nosso voluntário na leitura. Ah, Luci levantou o dedinho. Mais alguém? Josiane. Isso, Josiane. Tem a mãozinha eletrônica, às vezes fica mais fácil, né? É a Isabela, Hum. Josiane, é a Lucy. E, bom, Você. eu, eu posso abrir, tá? Então, Ok. queridas, abram na página 104 só para poder definir o que cada uma vai ler. Eu vou começar lendo a página 104. Aí eu vou pedir que uma pessoa, a Lucy, leia os 2 parágrafos da página 105, tá? Tá. E aí, na 106, Josiane, você lê da mesma maneira, começando lá no primeiro parágrafo, fechando no terceiro, ocorre nas grandes também, ok? E Isabela finaliza para obter uma resposta verdadeira, terminando na outra página 107, em distantes, continentes distantes, ok, Isabela? Grata. Isso aí, Débora. Muito obrigada. E a gente então vai se preparar para a nossa leitura. Nós vamos fazer algumas respirações. A gente fecha os olhos com um sorriso e solta todo o ar. Fechamos a boca, inspiramos, inspira mais. Abre a boca e solta o ar. Novamente inspira. E a gente vai sentindo o nosso corpo mais relaxado. A gente está mais centrado, mais presente. Abre a boca e solta o ar. E mais uma vez. Inspira e expira. Vamos abrindo os nossos olhos. E aí, então, podemos começar a nossa leitura, ok? Vamos então ao capítulo 10, a memória do corpo e como a acessamos. O teste de equilíbrio, a sabedoria do corpo. Tudo o que já fizemos, pensamos e sentimos fica armazenado nas células do nosso corpo
e no nosso subconsciente. Ao mesmo tempo, nosso subconsciente sabe exatamente do que o nosso corpo precisa para ser saudável e feliz. Mas como acessar essas informações armazenadas? Para isso, existe um método cinesiológico, o teste de equilíbrio, também chamado de reação do corpo inteiro. Todo mundo é capaz de aprender esse tipo de teste de equilíbrio. Para isso, um princípio básico é aplicado. Nosso corpo geralmente sente-se atraído por afirmações, coisas e ideias positivas, mas sente repulsa por coisas negativas. Isso sempre se deu dessa forma, desde o princípio, com nossas primeiras células, e continuará ao longo de toda a vida de um ser humano. Aqueles que estão dispostos a trazer paz à sua consciência e a sintonizar-se com o corpo serão capazes de se comunicar com o subconsciente. Para isso, deve-se ficar de pé, em uma posição confortável, mantendo os pés afastados na largura dos ombros. Os braços devem estar soltos ao lado do corpo. Por um momento, esqueça todas as preocupações e procure apenas relaxar o corpo. Assim que alcançar o ponto de presença, feche os olhos. Após alguns segundos, percebemos que é impossível ficar completamente parado. Da mesma forma que um pêndulo, para que não haja perda de equilíbrio, o corpo muda um pouco a posição o tempo todo. Esses movimentos mínimos não são controlados pelo estado consciente, e sim por um campo de informação localizado mais profundamente dentro de nós. Se nesse momento for feita uma afirmação verdadeira, em até 10 segundos, o corpo se inclinará visivelmente para frente ou até se moverá. Por outro lado, se for feita uma afirmação negativa, dentro desse mesmo período de tempo, o corpo se inclinará para trás. Esses movimentos podem variar entre mínimos e intensos. Isso pressupondo que a pessoa a ser testada não impõe uma resistência ativa. Isso ocorre. Dá continuidade? Isso ocorre porque o corpo e a alma tendem a repelir não apenas pensamentos e sentimentos negativos, mas também declarações falsas e coisas nocivas. O corpo quer se afastar de uma informação inverídica e é atraído por uma afirmação verídica. O mesmo acontece com a planta ou uma árvore. Quando elas sentem o local onde estão como prejudicial, elas desejam deixar o local onde estão e passam a crescer em direção à energia que sustenta a vida. Da mesma maneira, é possível testar o que promove e o que perturba uma pessoa por meio de um teste cinesiológico. Isso pode ser feito por meio de um teste de braço ou de dedos. Dessa forma, o corpo lhes responde imediatamente. Por qual motivo? Porque o corpo não consegue mentir. Essa descoberta foi feita pelo biólogo norte-americano Bruce Lipton, que a identificou em uma escala mínima durante suas experiências com células há cerca de 40 anos. Em algumas placas de Petri, ele espalhou uma solução rica em nutrientes, em outras, uma solução nociva. Nas placas que continham a solução nutritiva, as células se espalharam e se multiplicaram, ocupando-as completamente. Já nas placas que continham a solução nociva, para se afastar dela,
as células começaram a se sobrepor nas bordas. Se fingiram de mortas e, mais ainda, pararam seu crescimento por completo. No caso de um aborto provocado por meio de um ultrassom, o mesmo comportamento pode ser observado com o embrião. Partindo desse princípio, devemos lidar com nossas palavras e pensamentos com mais atenção, pois é bastante óbvio que toda matéria é determinada por mente e consciência. Essa mente está sempre ativa, enviando ou recebendo. A conclusão disso é que o que ocorre nas coisas pequenas ocorre nas grandes também. Abre o Isabela, microfone. abre o microfone, por favor, querida. Desculpe. Prontinho. Pronto. Para obter uma resposta verdadeira do corpo, é preciso renunciar ao seu controle por um curto período de tempo e permitir um breve relaxamento. E as células corporais respondem. Isso significa: o corpo é inteligente. Ele responde por meio de tensão ou relaxamento. Qual é o pano de fundo para essas reações do corpo? Tudo no universo consiste em energia, que se expressa de forma visível ou invisível. A aparência da energia é sempre determinada por sua respectiva distribuição e suas frequências de vibração. Isso significa: quase tudo consiste nos mesmos materiais: energia, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e inúmeras proteínas, ou seja, energia. O mesmo vale também para o ser humano. A cada momento, nosso corpo é atravessado por energia, todavia, não apenas por sua própria. O ser humano é um ser energético. Tudo está quanticamente conectado, uma vez que a energia é a substância básica de todas as coisas. Ela está em tudo, permeia tudo e preenche completamente o universo até o espaço vazio. A matéria ocupa apenas 0,9999%, o restante é espaço vazio. Cada pessoa é como uma estação de rádio que constantemente transmite seus pensamentos em forma de energia. Eles preenchem o espaço, tocam e permeiam tudo ao nosso redor, consciente ou inconscientemente, positiva ou negativamente. Na verdade, toda a humanidade e tudo que existe estão energicamente conectados. Assim, por exemplo, estudos demonstraram que a energia do pensamento, direcionada intencionalmente, tem um efeito sobre o objeto-alvo. E isso acontece independentemente de saber se essas pessoas são conhecidas ou alheias, e se estão próximas ou em continentes distantes. Ok, muito bem. Essa parte maravilhosa, né? E nos, Uau! e nos traz um ensinamento prático, né? Que eu gostaria que a gente aqui então pudesse fazê-lo, né? Então, como está todo mundo com o microfone fechadinho, a gente pode fechar o nosso também depois, né, Daniela? A gente pode se levantar, né? Ficar de lado. Quem quiser, fica o convite. E nós vamos então fazer esse exercício que a Sofia nos colocou aqui para fazer, né? A gente fica de lado, em pé, os olhos fechados um pouquinho, os braços ao longo do nosso corpo.
as pernas abertas, né? Na largura do quadril, abertura na mesma abertura do quadril. E nós fechamos os nossos olhos. E primeiro nós vamos fazer esse teste, né? Porque nós vamos observar por alguns segundos se o nosso corpo se inclina, sendo para frente, uma resposta positiva, e um pouquinho para trás, uma resposta negativa. Ou positiva, às vezes ele fica um pouco parado. Então, primeiro, a gente vai dizer o nosso nome e vai observar como o nosso corpo responde, né? Eu sou, e diga o seu nome em voz alta. E observa o movimento do seu corpo, espere uns segundos. E agora vamos dizer um outro nome, que não é o nosso nome. Eu sou, e observe. Sem pensar, só diga. Vamos novamente agora dizer o nosso nome verdadeiro. Eu sou, eu sou, e agora novamente nos centramos, sem pensar em nada. E vamos agora fazer alguma pergunta. Olha se surge alguma coisa que você gostaria de saber, alguma decisão que você tem que tomar. E você pergunta, ou você diz, se for, por exemplo, uma profissão que você está em dúvida, você pode dizer, eu sou médica, ou eu sou farmacêutica, eu sou vendedora. Isso é um exemplo. E você observa quando você diz isso. Para que lado o seu corpo oscila? Ou eu vou morar em tal lugar, eu vou viajar. E cada um com a sua pergunta. Braços relaxados. Solte a mandíbula também um pouquinho, solta o ar. E diga novamente a sua frase. E aguarde um pouco. E quem já tiver terminado o exercício, pode novamente abrir os olhos e pode ir sentando, ok?
Ok? Todos voltaram? Muito bem. E aí, então, quem gostaria de compartilhar algo do exercício? Se teve alguma resposta? Se conseguiu realmente se entregar? Ou alguma parte aqui do livro que chamou atenção? A gente também pode compartilhar ou perguntar algo. Quem gostaria? Ou quem teve dificuldade também em fazer? Só, Ninguém? só levantou Só a mão, levantar a pessoal. mãozinha. Uma pessoa levantou. A É, Dulcineia. depois a Rose. Uhum. Pode falar, Dulcineia. Lá, foi bem bacana fazer o exercício, porque assim dá para perceber que é sutil, é muito sutil, mas o movimento ele acontece. Então isso foi muito gostoso de vivenciar essa expressão do corpo, né? De uma maneira bem sutil. E aí foi muito interessante a leitura, e o que me passou, como fala que o corpo ele rejeita o negativo e reage positivamente ao positivo, fiquei pensando aqui, uma pessoa, por exemplo, que fica muito no negativo, no pensamento, né, aquelas pessoas negativas, ao longo do tempo, como isso vai causando uma rejeição, uma repulsa, isso então pode levar, posso pensar que isso, a depressão, ela pode ser esse movimento contínuo, né? Que daí se instala no corpo, né? Porque daí fica uma coisa física, né? A pessoa não consegue sair, andar, pessoas nesse nível. Então, foi isso que eu pensei. Será que pode acontecer dessa forma, então, pensando até nas doenças, como elas podem se instalar, porque é um movimento contínuo, né? E aí, então, o corpo, obviamente, vai memorizar isso e responder positivamente ou negativamente. Aí é uma pergunta. Você já fez uma pergunta e já foi respondendo, né? Que os nossos pensamentos vão ditar os nossos sentimentos e os nossos sentimentos vão conduzir a nossa vida, o nosso destino também, né? A Sofia até fala isso mais na frente no livro, né, sobre isso. Então, realmente, o que a gente diz, as nossas células, né, são influenciadas por aquilo, assim como o nosso sorriso, né? Quando a gente sorri, a gente manda um comando para o nosso corpo de que está tudo bem, né? E aí realmente o corpo vai ficar bem, porque ele também tem atração por esse positivo. O corpo precisa do positivo, né? Então é uma chave para a gente isso, mas pode realmente a gente ficar pensando no negativo. Mas aqui nós estamos aqui para quê? Para a gente sempre ir, né? Como a árvore aqui, sempre procurar a luz, né? Ok? Muito Obrigada. lindo. Obrigada. Rose, querida, Uhum. abre seu som. Ok, boa noite. É, eu testei agora, eu já tinha até esquecido desse exercício. Obrigado por vocês trazerem essa página do Tá livro. baixinho, Rose. Ah, eu disse, eu já tinha até esquecido desse exercício. Obrigado por vocês trazerem novamente essa memória. É, eu fiz um teste bem sutil com o meu nome. E é muito engraçado, porque o corpo ele responde a coisas bem sutis também, porque eu só troquei o E pelo I, né? E ele negou. Quando eu disse Rose Neide, que é meu nome completo, né? Ele, ele negou, ele, né, foi para trás negativamente, negando que não era, porque meu nome é Roseneide, né?
Aí eu achei muito lindo isso. Achei fantástica essa experiência. Obrigada. É só isso, na verdade, que eu queria comentar. Ô, Rose, eu também antes, né, que eu li aqui antes da gente fazer o encontro, eu também fiz, vou fazer o teste aqui. E aí eu falei, meu nome é Débora. E ele ficou parado, nem para trás, nem para frente. É, E aí eu falei, meu nome é Débora Terezinha, porque meu pai escolheu Terezinha para mim, né? E todo mundo me chama de Débora, né? aham. E meu nome é Débora Terezinha. Aí ele, tá, foi também para frente, né? É lindo, né? Ok? E Fantástico. depois eu também, né, fiz uma pergunta de algo. Eu fiz um exemplo assim, por exemplo, eu amo o meu marido, né? Aí Uhum. tá, foi para frente. Eu falei, nossa, amo demais, viu? Que foi, correu para frente. Então, alguma coisa, algum sentimento, alguma dúvida que a gente tem, né? É, Uhum. sobre alguma decisão, né? Ele É, pode te responder. eu lembro que, Porque... não sei se foi a Sofia ou se eu li no próprio livro, um dos livros do Beto, que ele dizia que quando a gente precisa, né, muito de uma resposta, que é uma resposta urgente, que a gente possa fazer esse exercício, né, do corpo. Acho que foi a Sofia mesmo que falou um dia, né, Uhum. para fazer esse exercício do corpo. Eu já tinha até esquecido, porque eu estava precisando de uma resposta e aproveitei hoje agora. Ô, Débora, vou só complementar algo que a Rose traz, que é tão fundamental e que é útil para todos nós aqui. Esse detalhe que ela trouxe, né, do i, do é, em várias, enfim, filosofias e culturas, o nome, as palavras, eles são Uhum. mantras profundos espirituais de pertencimento também à nossa história, à nossa trajetória, à nossa família, né? Então, tanto é que quando a gente fala eu sou, Uhum. é a frase mais forte, mais intensa, é a declaração mais intensa. Eu poder sentir, eu sou quem eu sou. Eu Uhum. sou Daniela, eu sou Rosineide, eu sou Débora. Então, a gente poder declarar isso com essa força, esse estado de presença, o corpo inteiro confirma. Então, isso também é um ancoramento para o estresse do dia a dia. Às vezes, quando a gente está se julgando, quando a gente está se maltratando, a gente poder parar um pouquinho e relembrar quem a gente é, né? Então, o nome é mesmo, viu, Rose? Um mantra, Rosineide. É, Muito lindo. mas aí eu vou até sair um pouquinho do tema aqui. É, você falou sobre os sons, né? Como a importância dos sons. Eu também, Uhum. uma vez, não sei fazer nada disso, mas veio uma monge do Tibete, uma moça novinha, linda, 30 anos, ela é cantora, sabe, de mantra. E aí, justamente isso, né? As palavras trazem cura, né? Os sons, né? Trazem cura. E aí, cada doença era um sonzinho um pouquinho diferente, que também cada som evoca uma cor que é um chakra. Por isso que traz essa cor, né? Então, e o nome da gente, né? Como você mesmo falou aqui, Daniela, é a nossa identidade, né? É o nome que os nossos pais escolheram, né? E o meu corpo falou assim: não esquece, não, que seu pai te colocou o nome e você está escolhendo só o que sua mãe escolheu, né? Então, como eu preciso, né, dos dois, né, do que eles escolheram para a gente, né? O nosso nome, nossa identidade, né? Obrigada. Isso aí, Débora Terezinha. Por causa da Santa, Que lindo! Qual santa? Santa Terezinha. Hum. Ok. Muito bem. Dá uma equilibrada. Larissa, querida, abre seu som. Olá, olá. Olá. É, então, quando eu coloquei meu nome,
meu corpo inclinou todo para frente, mas os meus pés estavam cravados. Tipo, não, eu senti uma limitação. E é a segunda vez que eu chego nesse estudo muito em cima da hora, né? Então, eu sinto que eu tô acelerada no início ainda. E quando foi para fazer a pergunta, vi perguntas muito racionais, assim, sabe? Eu entendi pela minha intuição que estava errado aquelas perguntas. Até que veio a pergunta certa, né? Porque a gente quer controlar, né? E aqui o texto mesmo fala que a gente precisa perder o controle deixar de querer ter o controle, né? Do corpo, de tudo. E aí eu senti uma energia forte como se fosse num chakra do meu corpo nessa hora. Então, assim, eu não sei, se a gente precisa interpretar ou não. Eu acho que você fez muito bem, porque os pés ficam, às vezes, parados. Não significa que o pé tem que andar, o seu corpo Ah, tá. inclina, né? E o inclinar para frente, sim. E o Uhum. inclinar para trás, ou não se movimentar, ou não, Ah, né? E você fez muito bem que você escolheu uma pergunta que tem a ver com a sua vida. Eu sugeri algo prático para que a gente possa usar uhum. isso como uma Ela- ferramenta, né? Mas se você já recebeu uma pergunta que tem a ver, né, com uma né? decisão tão profunda da sua vida, né? Que ótimo, né? Uhum. Significa que você entregou mesmo ao exercício, né? Sim. E a resposta você também vai aos poucos, sabendo como o seu corpo vai realmente te dando esse sim ou esse não, né? A gente pode praticar isso mais vezes, tá bom? Tá bom, obrigada. Isso, Daniela? Isso. Eu só ia complementar porque minha mãe é cinesióloga, né? Há mais de 40 anos eu cresci com esses testes, né, do braço, da mão. Então, a base dos pés estar fixa é a sua conexão com o seu ser, com o seu eu. Então, é ali que é desejável essa firmeza, porque é ele que vai te dar a escuta interna para o corpo. É tudo sobre escuta. Então, quanto mais eu amplio a minha capacidade de escuta interna, e a Sophie Hellinger tem falado muito nos últimos tempos sobre essa escuta interna, mais eu tenho base para poder perceber as oscilações dessas energias que estão atravessando, que ela falou. Então, não é porque seu corpo está se contendo, é porque ele está firmado no seu ser, para que você tenha uma base para perceber a mudança, né? A flutuação. E outro ponto interessante do que você trouxe é que eu aguardei para que surgisse uma pergunta da alma e não uma pergunta da mente. Isso é uma outra coisa que a Sophie fala muito também. Quando as pessoas sentam lá na frente para conversar com ela sobre um tema, o que ela vem trabalhando em todo mundo que está assistindo os eventos é: qual é a sua pergunta? Qual é o seu tema? E essa pergunta e esse tema, ele emerge da alma, é desse lugar da verdade que o seu pé ali no chão, né, que vai te dar essa base dessa escuta. Então, desenvolver essa escuta é o nosso foco, né? Mas a gente pode usar esse exercício para as coisas práticas, né? Também, Claro, pode. né? Para algo prático, você tem que tomar uma decisão ou isto ou aquilo para mim, né? E aí sim o seu corpo vai te dar uma resposta do que seria melhor para você, tá? Algo prático também, né? Uhum. Ok? Mas a gente precisa estar bem eu penso assim, nesse caso do algo prático, a gente precisa estar entregando muito nesse Uhum. exercício. Porque se a nossa mente deseja algo e o corpo nos leva no sentido oposto, a tendência, se nós não estivermos
nos entregando aqui de resistir, de não fazer aquilo. Não sei Sim. se eu me fiz me compreender, né? É, você vai fazer o exercício quando você achar que você realmente quer uma resposta. Porque se eu vou fazer um exercício para eu ir para que meu corpo não me dê uma resposta, nem é para a gente fazer o exercício, né? Sim. Por favor, meu corpo, me ajude com essa resposta, né? Então, você dá o consentimento para que ele te passe uma informação verdadeira, né? Precisa ter a neutralidade, né? Isso. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Josiane, abre seu som, por favor. Boa noite para vocês. Aqui eu também quero agradecer, sabe, de estar trazendo esse exercício de volta, porque foi muito bom para mim. Eu fiquei até meio aérea, porque eu entreguei tanto ali, fiz uma pergunta, que é algo assim, que de repente eu já tenho essa resposta, mas estou precisando de agora agir, né? E aí, fazendo isso, eu falei, não, gente, já passou da hora realmente de fazer o que eu estou pensando, porque o corpo já respondeu, sabe? Ele já, acho que ele já está assim, vamos, minha filha, porque senão já passou da hora. Então, gratidão, viu? E eu vou praticar isso mais vezes, foi muito bom. E a gente lê, sabe, né? E vai fazendo outras coisas e esquece. Mas eu também queria comentar aqui esse último parágrafo Uhum. sobre quando fala, né, da energia, toda a humanidade e tudo que existe estão energeticamente conectados. Cada pessoa é como uma estação de rádio que constantemente transmite seus pensamentos em forma de energia. Esse último capítulo, esse último parágrafo é muito sério, né? Para gente, nossa mãe do céu. Por isso que eu falo assim: quanto mais pessoas despertarem, quanto mais pessoas estiverem presente e amor, né, gratidão no coração, é o que vai melhorar realmente, vai ajudar nessa melhora, porque é muito sério isso. É tipo, até de longe uma pessoa emana um pensamento, tem um alvo, e aí você pode receber isso, né? O quanto que a gente tem que estar numa vibração elevada para que isso passe. Aí me veio nessas práticas de meditação, quando você vai soltando, praticando, as demais ferramentas que a gente tem, o quanto que isso ajuda a gente estar tipo com o campo mais liberado para que o que vem de uma frequência baixa passe e não fique, porque a gente está sujeito, né? Quanto a gente está sujeito a isso. Então, eu falei, nós, isso aqui é muito sério, né? Aí eu vou até deixar para vocês comentarem mais disso, porque falei, uau, que, que coisa profunda, né? Parece simples, mas é profundo demais, né? É muito É profunda. isso. Aqui dá uma outra reunião, né? Outro Verdade. compartilhar aqui, né? A nossa responsabilidade, né? Com o mundo e a nossa responsabilidade do mundo conosco, né? Então, aqui realmente é muito bonita essa parte, né? Ô, Débora, no terceiro parágrafo da página 106, isso que a Josiane está trazendo, Josiane, foi o lugar que aquilo que a Débora fala, né? Da gente. Que a Débora Terezinha fala. Hoje eu só vou te chamar assim, Débora Terezinha. É Tá que bom. no terceiro parágrafo, gente, quando fala que devemos lidar com nossas palavras e pensamentos com mais atenção, pois é bastante óbvio que toda matéria é determinada por mente e consciência. Essa mente está sempre ativa, enviando ou recebendo.
A conclusão disso é que o que ocorre nas coisas pequenas ocorre nas grandes também. Que é isso que você está falando, Josiane. O que está acontecendo no nosso íntimo também está acontecendo na sociedade em geral. Então, se o psiquismo planetário ele é fruto da soma de todos os nossos psiquismos e das nossas emissões, o que que eu estou emitindo o tempo todo, né? E como eu estou lidando com o que eu estou recebendo. Porque a gente vai ser atravessado por todo tipo de onda, a gente está o tempo inteiro emitindo e recebendo. E isso aqui é algo que eu frisei para poder ler mais vezes, porque ela estava falando disso aqui no caso dessa placa de Petri, que quando colocou ali o agente com coisas benéficas, as células cresciam naquela solução nutritiva e naquela outra as células subiam pelas paredes da placa de Petri, que são aquelas é como se fossem umas bandejinhas redondinhas que usa para poder olhar nos microscópios, né? Então, se isso está acontecendo ali com as células, imagina a gente com os nossos pensamentos e o quanto que a gente está se oprimindo e gerando químicas destrutivas e apertando as nossas células, né? Elas ali, você vê aquela imagem, ela faz até a analogia com, no caso de um aborto provocado por meio de um ultrassom, o mesmo comportamento pode ser observado com o embrião, né, saindo. Então, quantas vezes a gente expulsa essa vida da gente com os nossos, com o que a gente nutre? E se a gente está sendo o tempo inteiro emissor e receptor, eu estou recebendo a recepção, por exemplo, de um parente que esteja adoecido em casa. Como que eu vou lidar? De que forma eu vou neutralizar isso? Então, é um chamado a essa responsabilidade quando você fala, isso é muito sério, né? Porque assim, a gente tem um protagonismo mesmo, né? É forte esse texto que a Débora Terezinha escolheu hoje. E o que acontece é que uma vez eu escutei uma pessoa falando algo que também complementa isso tudo aqui, né? Que quando alguém faz uma maldade muito grande, todos nós somos responsáveis também, porque ela captou um pouco dessa nossa energia de mal. Todo pensamento ruim que a gente tem um pouquinho, alguém capta aquilo tudo e ela faz por nós às vezes, né? Então, igual eu falei, esse último capítulo, né, que aqui é no final, que isso chega em todos, né? Em todas as pessoas. E a gente vê muito isso, né? Quanto mais a gente traz notícia ruim, mais coisa ruim vai acontecendo. A gente bota a nossa atenção ali, né? Então, a nossa responsabilidade de cuidarmos, de elevarmos, né, a nossa vibração, que foi o que você falou aqui, como você imagina como seria todo mundo. E a Sofia chegou a falar isso, né? Quando a Sofia começou novamente a dar os cursos de Cosmic Power, ela chegou a falar que a humanidade estava correndo muito risco e que a humanidade precisava que muitas pessoas meditassem, né? E a gente também vê, sabe, que tem muitas monges que ficam o tempo todo meditando, muitas freiras enclausuradas em oração, né? Mas a gente pode fazer a nossa parte, né? Que é cuidar um pouco, né? E pensar bem para alguém, né? Orar pelo outro, né? Como isso também é poderoso, né? Que é o nosso pensamento aliado ao nosso sentimento maior, né? E o que eu faço para o outro chega no outro e volta para mim, às vezes em dobro, né? Ok? Bom, E a gente. assim, Débora, a gente trabalhando em nós mesmos, né? Uma energia assim de presença, quando vem do outro, não é nem que a gente neutraliza, mas parece que a nossa resposta não chega naquele padrão e rapidamente aquilo parece que, né? Claro, uma pessoa às vezes por exemplo, né? De repente reclama alguma coisa com você, tem uma certa atitude mais grosseira, mas se você não entra naquilo, fica tranquilo, né? Não precisa rebater, parece que aquilo de repente some, é como se viesse uma bola e paf, ela vai pela janela.
Então, assim, o quanto que a gente precisa realmente dessa presença, de não entrar nessa energia quando ela chega, porque chegar, ela sempre vai chegar, porque a gente vai ser testado o tempo todo. E às vezes, assim, tem coisas que a gente lê e é verdade, o universo te testa. Você está pronto mesmo? Vamos ver. Aí manda uma. E aí você consegue, né? Estar na presença, e você vai praticando isso, e isso depois vai ficando leve. Realmente, não é nem forçado, realmente aquilo não te atinge, sabe? É uma coisa assim muito mágica. E a gente precisa realmente estar todos os dias, né? Trabalhando isso e pedindo mesmo força e seguindo, conectando com essas energias boas, né? Acessando essa dimensão superior mesmo, para a gente conseguir aqui no mundo da matéria viver mais leve, né? Então, é isso, gratidão, viu? Foi bem Ok. lembrado. É. Bom, vamos depois voltar nesse tema, que ele está bem assim, Ele é bem bom. bem comentadinho, né? E a gente vai escutar a Socorro e a Cleide, porque a gente também tem que deixar o tempinho da nossa meditação, né? Ok? Ok. O meu é rapidinho, é só agradecer mesmo que eu fiz o curso, né, do Cosmic Power bem recente, e hoje eu estava com uma situação que eu tenho que tomar uma decisão, né, daqui a pouco eu vou preencher ali um formulário, e eu estava com muita dúvida, e eu lembrei que tinha, né, meditação coletiva hoje, eu falei assim, eu vou fazer junto com o pessoal, que é para ver se eu consigo, nessa meditação mais forte, ter uma resposta, né? E aí o exercício caiu como uma luva, né? Porque deu certinho, né? Tudo que eu testei funcionou e foi muito forte, né? Tudo que eu colocava que era para ser não, o não vinha muito forte, o sim muito forte. Aí eu tive confiança de testar também essa pergunta e eu consegui a resposta que eu queria. Então é mais para agradecer, né, por ter trazido esse exercício e ter vindo numa hora que eu realmente estava precisando muito. Que bom, nada é por acaso e você confiou, né? No seu Sim, corpo. sim. Como a Sophie fala, né? Nosso corpo não mente, né? E tem uma sabedoria maior que não sei quantos mil computadores, que eu não lembro quantos que ela falou, né? Sabedoria do nosso corpo, né? Ok? A Cleide, muito obrigada. Volte sempre, viu, Socorro? Oi, Débora, oi, Dani, boa noite para todo Ei, mundo. Olha, essa questão da presença, a gente aprende experimentando, né? Nada, nada é o outro, sempre é a gente. Ontem eu estava num ambiente muito tumultuado, né, de muita disputa, e começou uma palestra, um cara assim extremamente inteligente da UNB, um professor muito antigo, mas a questão estava tomando um rumo muito complexo para o nível de disputa que já estava. Eu não pensei duas vezes, né? Me coloquei na posição e comecei a expirar, expirar e inspirar. De repente, meu colega do lado vira para mim e disse assim: o que tu estás fazendo? Eu estou sentindo aqui. Eu disse: nada, eu só estou respirando. Aí ele: não, tem alguma coisa. Eu disse: só respirando. O que é a vibração? Daqui a pouco, o professor começou a falar correlacionando o tema à mudança de comportamento, a amor, à humanidade, a uma série de outras coisas. O ambiente mudou. Mudou. Não estou dizendo que fui eu, não. É assim, é você estar a serviço onde estiver, se vigiando. Por quê? Porque se eu entro naquela vibração, eu ia junto. Eu ia baixar a minha guarda, né? Baixar a minha vibração e ia começar a passar mal. Então, eu pensei, digo, não, opa, eu conheço a ferramenta, é aqui mesmo. Então, isso é estar na presença, é não esperar do outro, não é achar que a energia daquelas pessoas, não, é o que é o que a Sophie diz para gente, o mundo é o que é.
Quem tem que estar se vigiando somos nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações. E sempre se vigiando para a gente não reagir. Porque se eu fosse reagir, eu ia entrar naquele pensamento. É verdade, está tudo perdido, não sei o quê. O que eu ia fazer comigo? A minha química imediatamente ia tomar meu corpo, ia começar a doer. Que é assim que a gente percebe, aquilo não é do outro, é nosso. Se eu baixo minha vibração, o que dói sou eu comigo mesmo. O outro cuida dele, eu cuido de mim. Ontem foi uma experiência assim magnífica, porque eu digo, gente, quase 100 pessoas, eu precisava ficar ali, é meu trabalho, né? E eu estou descobrindo isso, porque é esse ambiente que eu vivo, é o que é. Só que eu é que tenho que estar presente, eu é que tenho que estar firme no que eu acredito. Então, assim, foi uma experiência magnífica a que eu vivi ontem. E o meu colega hoje, a gente se encontrou em outra reunião, não, vem me explicar o que é que tu estás fazendo. Eu disse, não vou te explicar, só se tu for para o curso. Isso mesmo. Só se tu for para o curso, eu só respirei, tu viste, eu só respirei. Não, mas eu senti forte, eu disse, não, eu só respirei. Aí chegou o deputado, que também é espírita, né, Cleide? Aí ele, eu acredito no que a Cleide está dizendo, não sei o que. Aí eu disse, ó, só no curso eu posso falar para vocês, eu só estava respirando. Isso é a força do exemplo silencioso, né? E Débora, uma participante aqui, a Letícia, colocou como neutralizar essas energias negativas que outras pessoas enviam para nós. É isso aí que a Cleide já respondeu, expirando, praticando Cosmic Power, né? É. Isso aí também a gente pode completar depois, porque tem uns outros aspectos aí adicionais, né, sobre isso. Ô, meus queridos, muito bem. Então, a gente lembrar desse exercício, né? E vamos agora para a nossa meditação, ok? Quem está aqui a primeira vez, a gente vira o nosso ombro direito para a tela, que a gente não vai respirar de frente para a tela do computador. Ok. Olha que bom, a gente está em 50, mais de 50 pessoas hoje. Olha que coisa boa. É um número muito bom para se meditar juntos, né? Quantidade de pessoas. Muito obrigado. Vamos nos despedindo com um sorriso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Daniela. Muito obrigada a todos. Celina, nossa suporte. Boa noite, gente. Até o próximo. Boa noite. Respirem muito e meditem, hein? Tchau, tchau.